Então, pessoal, depois de escolhidos os exercícios, já conseguimos enxergar uma cara de treinamento aí no nosso planejamento. Mas ainda faltam passos essenciais para conseguirmos finalizar o processo. Hoje, então, vamos à etapa 5, definindo intensidades, volumes e intervalo de recuperação. Seguir esse passo a passo que eu estou demonstrando nesse método de montar o treinamento vai te dar uma segurança muito grande, principalmente depois, quando você for rever seu planejamento para fazer algum reajuste, caso seja necessário. Quando você for fazer isso, você vai ver que você vai perceber aonde que você falhou ou em que ponto que você precisa de mais bagagem teórica ou de mais prática. E isso, ao longo do tempo, vai te dando uma consistência muito grande no processo de montagem do treinamento. E isso é fundamental para a gente garantir a fidelidade do aluno, já que essa consistência e essa segurança são transmitidas para ele nos resultados. Ele vai começar a entender e vai começar a perceber que aquilo que você fala é o que acontece. E isso vai te dando uma fidelidade muito grande em relação aos seus alunos. E isso começa aonde? No planejamento do treinamento. Bom, o nosso desafio aqui hoje é determinar intensidades, volumes e o intervalo de recuperação. Eu disse que lá na etapa 1, você precisaria saber qual que é a condição do aluno. E agora, nesse momento, aquela entrevista que você fez lá no início vai ser fundamental para a gente determinar esses volumes, intensidades e intervalo de recuperação. Lembrando que a gente vai determinar isso para o início. A dinâmica de mudança dessas variáveis vai depender da periodização, que é uma etapa posterior a essa que nós estamos falando hoje. Então nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Hoje nós vamos determinar como que se inicia. E para isso, temos que voltar à condição do aluno. É só a gente avaliar a condição que ele tinha naquele momento, ou que ele tem nesse momento, e partir desse ponto. Né? Muito simples o raciocínio, não tem nada de complexo, e é isso mesmo que a gente tem que fazer para errar menos na hora de iniciar. Esse início é uma dúvida muito frequente dos meus alunos, né? Essa dificuldade de determinar o início. Porque depois que a gente determina o início, a dinâmica da mudança vai ser mais simples da gente poder aplicar e compreender. Para a gente ver o tanto que é simples, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que tem uma pessoa que já treina musculação tem 1 ano e resolve procurar o seu serviço de personal. Lá naquela entrevista da etapa 1, né, que a gente detalhou lá, se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada na etapa 1, você perguntou da condição atual dele, o que ele faz atualmente. Ele te respondeu, por exemplo, que ele faz para os membros inferiores 6 exercícios por semana. 3 séries cada um desses exercícios e faz de 8 a 12 repetições. Pronto, aí você já tem um bom início do seu treinamento. Por que é importante começar próximo dessa realidade? Porque se a gente ficar muito abaixo disso, pode ser que eu demore um pouco a alcançar o ponto de adaptação daquele aluno e isso faça com que ele perca essas adaptações nesse início. E, logicamente, isso não é bom. Se eu começar acima demais desse ponto, pode ser que eu provoque uma exaustão e uma fadiga crônica aí nesse aluno, né? Exaustão crônica não faz sentido, né? Uma fadiga crônica nesse aluno e isso, logicamente, também não é positivo. Então, a dica é muito simples, é iniciar pelo que o aluno já faz. Esse mesmo raciocínio você vai aplicar para a intensidade. Então, não tem segredo. Lembrando que é sempre importante você ir acompanhando o feedback do seu aluno, conversar com ele para ver como que ele está se sentindo. Se ele está achando que o treino está fraco demais, ou se ele está achando que o treino está forte demais, né? Então, esse feedback do aluno é muito importante para a gente poder ajustar corretamente aí esses volumes e intensidades iniciais. Mas e se for um iniciante?
Nesse caso, a gente vai começar com bastante prudência. Começar lá na primeira semana com volumes mais baixos, né? Não precisa se preocupar em colocar 3 séries de 10 em cada exercício, né? Para ele ir se familiarizando com os movimentos. E aí a gente vai progredindo devagar o volume. Já a intensidade, é interessante colocar uma intensidade que seja confortável, em que a execução do movimento seja preservada, mas que também crie uma certa dificuldade. Não pode ser uma intensidade tão baixa que fica até estranho de fazer o movimento. Então tem que achar esse equilíbrio aí. Iniciar com volume baixo e uma intensidade confortável para esse aluno iniciante. E aí aos poucos a gente vai progredindo. Quanto aos intervalos de recuperação, os estudos científicos aí, os últimos pelo menos, têm demonstrado que essa variável não é uma variável tão fundamental para a obtenção dos resultados. Ao mesmo tempo, é preciso controlar essa variável, porque senão a gente perde a possibilidade de acompanhar o progresso do aluno. Se cada dia ele dá um intervalo diferente, a gente não sabe se o desempenho dele está melhorando porque ele deu um intervalo maior, por exemplo, de uma série para outra, ou se realmente aquilo é um efeito de uma adaptação. Portanto, eu sou favorável a controlar os intervalos de recuperação. Então, eu sugiro que você defina essa variável de acordo com os objetivos do seu aluno, logicamente, e que o convença, que o ensine a respeitar esses intervalos de recuperação. Tem uma lógica bem simples para a gente poder determinar esses intervalos. Se o objetivo do treino, daquele treino ou daquele exercício está mais voltado a estímulos metabólicos, eu posso escolher intervalos de 1 minuto para menos. Se o objetivo é desenvolver os aspectos mais voltados à parte neuromuscular, eu poderia dar intervalos maiores do que 1 minuto e meio, 2 minutos. Logicamente, para 90% dos nossos alunos, dos seus alunos, essa lógica de raciocínio vai resolver bastante os seus problemas. É lógico que a gente pode pensar em coisas mais específicas, mas aqui a gente quer dar uma cara inicial para o nosso treinamento, né? Então, um raciocínio básico é esse que eu apresentei. Bom, definidos esses 3 pontos iniciais, aí, intensidade, volume e o intervalo de recuperação, nós vamos passar à escolha de outras variáveis estruturais que também são importantes na dinâmica do treinamento. Mas isso é um assunto para a próxima etapa, etapa 6. Não percam os vídeos, continuem acompanhando. Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários para a gente ir trocando informações e conversando. Um abraço e até a próxima.